Capítulo 05. Completude do Si. Algo muito interessante para mim é que sei bem da formulação dessa terceira dimensão desenvolvida na dualidade, na qual estamos encerrados em parte. Sei bem assim que por seguinte, a quarta dimensão, onde creio ser a dimensão mais medíocre, é o início do multi-estado do posicionamento do ser, que funciona em conformidade à tangência do mundo dos sonhos, onde a materialização, desmaterialização e a movimentação rápida no espaço-tempo são exemplos substanciais. Em sequência, na quinta dimensão, as linhas de informação se aceleram criando o início da conexão com o estado divinal do ser, que nada mais é que a eterna ligação com a fonte. Feita a ligação e transposição desses três estados, assim se faz iniciada a passagem para a completude do ser, verdadeiramente dotado do direito e responsabilidade de sua liberdade decretada entre os deuses criadores dos sistemas e forças, mas em caminho de maior prova, há de encarar a verdade sozinho, e entender o que é, e onde está, Deus fonte telúrica, nessa história toda. Esse é o sentido de tudo, comprovar se existe ou não, qual sua real natureza, e o que realmente a palavra, Deus, é. Só assim podemos receber em completo o fato de que somos reais deuses se experienciando em todos os momentos, instantes e formas na completa existência que existe para que nosso ser se torne realidade possível para o próximo estágio da existência. O próximo passo na existência total é o segredo que somente o Criador possui consciência, algo relativo a todos os seres, que necessita da ascensão de todos que estão em desalinho ao fluxo, para que assim se torne totalidade possível, com o despertar do Arayashiki e Kushiki de todos os seres em todas as múltiplas infinitas de realidade. Imaginável é a possível ideia de que seres ínfimos em suas bases naturais, transformem-se de sementes brotadas a linhas múltiplas árvores da vida, em um futuro existente no conceito de enfim possuírem a completude em seres si mesmos, como força principal atuante para a expansão ao novo passo da vivência divina, do todo incompleto na existência. Imagine estar intimamente conectado a tudo que existe no sentido bom de ser em uma existência plena. Estamos assim conectados, só ainda não percebemos com clareza que isto ocorre a todo instante, momento e estados onde permeamos em vivências atemporais multifacetadas. Capítulo 06. Desatando a rede. A rede mental é um sistema de emaranhado neural planetário, onde todas as mentes permanecem sempre coletadas e conectadas. A rede é constituída de todos os níveis de pensamentos, lembranças passados, presentes e futuros dos seres conscientes e inconscientes que em total interagem entre si nos planos dimensionais nas variáveis densificações mentais na superfície planetária. Os pensamentos se afeiçoam e aperfeiçoam-se em variados níveis de conexão harmônica em gamas altamente quânticas de energia sináptica nas fases base da harmonia neural. A rede é atemporal, ela se aloja no inconsciente dos seres humanos, criando assim um coletivo de ação chamado inconsciente coletivo. Mas a rede vai muito mais além que tudo isso. Ela é um dos sistemas da consciência planetária, que tem por finalidade ser canal para influências do cósmico superior, agindo em direto à raça humana, agindo para promover salto dimensional planetário, que ocorre de tempos em tempos no fluxo de ascensão. Nós podemos moldar nossas realidades interiores atualmente, e tudo começa no pensamento de cada um. Mude-os, precisamos que todos nós mudemos juntos, para que assim toda a realidade mude também, e o novo tempo virá. Não reclame do mundo por ser como é, e das pessoas por serem o que são. Reclame de si mesmo por ainda não ter feito a diferença em si mesmo no objetivo de ascensão. Perceba agora. Se assim desejar, você verá o emaranhado que permeia sua vida, e entenda o quanto tudo isso está interligado intimamente ao seu profundo ser. Você só verá se assim quiser, se assim desejar, se a ânsia por verdade lhe levar ao descobrimento do espírito que ainda não vive por completo em ti. A busca ao completar-se na fusão com o espírito é o caminho ao qual todo ser humano necessita percorrer, o caminho ao qual é a garantia da imortalidade do mesmo, o ato exato em que o animals forma, evolve-se e emerge do ventre da Mãe Suprema das Dores, para enfim existir em plena liberdade
fusionada, assim consciente e conectado em inteira existência, para ampliar os alcances da vivência divina, e então estabelecer-se nos afirmamentos como deuses possíveis, em garantia que há de ser. Capítulo 07. Fonte telúrica. A fonte que há em mim é a mesma que há em todas as formas vivas, nos múltiplos estados ao qual tudo se encontra. A fonte é a garantia e vida, a causa primária ao corpo em todos os níveis, dos mais densos aos mais sutis da materialização da existência mental do predecesso nela mesma. Definiremos aqui os conceitos de Deus e fonte como arquétipos em diferenciação inerentes de si. A fonte é por si do ponto de início em refração aos seres, sistema mecanismo, pelo qual toda a energia é distribuída, para centros dentro de centros criando novos centros de vida. As formas materiais são simples densificações dos centros telúricos que somos nós. Formas as quais chamamos DNA, possibilitam a vivência e experiência com o encontro a outros centros seres, possibilitam também o entendimento, raciocínio, julgamento e variados níveis em cadência de percepções concepções dos múltiplos fatores existenciais, formando então, toda uma linha de conceito de existência seguida de valores, valores aos quais tomam padrões em nossas vidas, fazendo-nos perceber sempre um ponto a mais na compreensão. Deus é o ponto fonte primária, a razão por qual todos os seres permanecem sempre em conexão ao fluxo da vida, fluxo que conecta os centros levando-os de volta à fonte, a fonte que é o centro de Deus, ou talvez Deus seja o centro da fonte. Mas é correto dizer que são um em completude ao outro. A fonte e sua infinita conexão, permeia dentre tudo sendo múltiplo manancial. A fluídica infinita, plana teta, onde, leite, materno eterno jorra alimentando os que têm fome da energia de vida, sendo também cachoeira para peixes que saem do mar, para então se multiplicarem e se perpetuarem na fonte, onde nasceram, para a partir de seus centros criarem vida sendo deuses com a autoridade criativa na obra da existência. Deus não é um ser místico pertencente a denominações limitadas à ignorância humana. Deus é tudo que existe sem distinção, é o bem e o mal, é o ser e não ser, é o ter e não ter, é o tudo. Não é uma simples variante de personificações de entidades superiores, que são segredos e verdades sobre uma posse dos donos da mesma. Até mesmo uma pedra entende que ela mesma é Deus, só você que ainda não. A criatura potencial escolhida pelo todo Deus para gerir o salto universal. Abra seus olhos para a verdade que está à sua volta, e você então verá. Capítulo 08. Dimensão da forma. As noções que se tem materialmente do tamanho que tudo possui à nossa volta, são sempre uma questão da concepção do formato de arquivo material que o mesmo possa ter, onde e como é utilizado, e como inicialmente o percebemos. Isso aplica-se de início a formas conceitos específicas nas bases que envolvam as artes e expressões do criativo humano. Exemplificando esse sentido, nós temos fatores muito comuns que seriam as informações, como elas foram, e hoje como são armazenadas. A música em exemplo, antigamente e há tempos não tão distantes, as informações ou áudios musicais eram gravados em discos de vinil que por sinal eram demasiadamente grandes em tamanho físico, ocupando espaço considerável. Por seguinte vier formas como cassete, microchips e discos compactos, ambos diminuindo a dimensão no espaço que o arquivo musical ocupava no mesmo, e desenvolvendo para formas digitais e variáveis em formatos, com o qual era inserido com a chegada destas técnicas de inserção dos arquivos. Nos tempos atuais, os mesmos arquivos musicais ocupam não só imensamente menor espaço, como os novos formatos de arquivos em modo digital como se encontram, os tornam muito mais fáceis de serem reproduzidos, copiados e manuseados. Tudo isso ocorre em formas conceituais que envolvam criações artísticas provindas dos dons pertencentes ao contato com o espírito. Exemplo, todas as habilidades que são geradas pelo pensamento em conjunto das emoções, podem ser digitalizadas e armazenadas em formatos variados de arquivos no plano material. Logo o pensamento que é a habilidade do espírito de se manifestar pela mente, move o avatar sistemático da matéria que é o corpo, gerador das emoções. As manifestações do espírito em
encaminhadas para a mente e desenvolvidas pelo pensamento, acompanhadas do instrumento material, formam conceitos que desenvolvem a forma em que trabalhamos com a matéria. Em tudo que é de utilização dos seres humanos, as formas em que tudo se apresenta, mudam com o desenvolvimento da técnica do pensamento. Assim o pensamento muda a linha vibracional da matéria em volta, e a desenvolve, extraindo da matéria o que importa, os conceitos, sentidos e desenvolvimentos provenientes das influenciações espirituais, que por meio da mente, do pensamento e emoções, são expressos e reformulados. Somando estes fatores primários com o corpo e matéria inerte, desenvolvem assim toda a linha vibracional do plano dimensional em que se projetem, formam novos níveis de utilização da matéria e a intelectualizam. A consciência, que é o espírito, desenvolve formas e sistemas para se conectar com a matéria e extrair a alma, que é o sentido material. O espírito, após desenvolver a matéria e extrair a alma, se funde a ela, evoluindo junto e individualizando-se, levando a alma a conectar-se ao todo, evoluindo assim a forma em que se apresenta e atua nas variadas possibilidades de ação onde a nova forma conceitual possa se estabelecer. Com a evolução na união dos dois pontos que formam a existência da humanidade como deve ser no final, para o recomeço ao todo unido e multi-individualizado, o ser humano assim nasce no conceito de não mais ser limitado, e acessa todos os momentos e tempos em todos os múltiplos estados na evolução física universal. Os seres então serão o que sempre foram e como sempre agiram em uma realidade única universal, libertando os que ainda estão aprisionados. Mas sabemos bem que em um estado de auto-individualização, ao mesmo que a conexão se faz total, o que vivemos é uma existência divina onde Deus somos nós, unidos em uno de existência plena onde toda a existência consiste em viver um ato de ser, onde somos parte atuante de tudo ser e agir. Mesmo que isso tudo pareça mais uma forma de sermos manipulados e usados como joguetes de força de ação, eu digo, esse é o caminho, irmão. Melhor termos paz e um montante de loucos à volta que nos querem bem e respeitam nosso querer e desejo, nos permitindo o livre arbítrio, que sermos seres inconscientes, sendo assim, manipulados para a causa da deterioração da existência. Agora não se engane, o mal se faz presente para frente ao caminho necessário até o alto. Na verdade, em toda a relação entre os estados dilaceados da razão e vasta dimensão humana, há o ponto firme, o mal, que se faz presente auspiciosamente devotado a representar a ignóbil antro-obscuridade, em meio às cadeias das relações humanas que estão degeneradas no fator causante da pútrida existência do ser. O mal permeia as múltiplas cadeias de elevação espiritual no vértice contrário. Então escolha a verdade, e o caminho que nos é de retidão, no meio e no fluxo contínuo, direcionado ao intuito direto da ascensão na verdade e no bem.